Olá! Hoje, a gente vai mergulhar um pouco na situação interna do Exército Brasileiro, né? Quer dizer, como é que a instituição está reagindo, lidando com as consequências daquela tentativa de golpe? A gente se baseia num artigo recente que ouviu militares. Exato. Militares que falaram sobre as punições internas, os desafios que eles estão enfrentando agora. Isso. O objetivo aqui é tentar entender essa dinâmica, sabe? Como é que eles estão lidando com o pós-evento e qual a perspectiva deles para o futuro papel das Forças Armadas. Então, vamos lá, vamos tentar desembrulhar isso. Vamos sim. Olhar para as medidas disciplinares que foram tomadas, né? Como é que eles estão, tipo, relendo alguns artigos importantes da Constituição Hum, e também aquelas preocupações bem práticas do dia a dia mesmo que aparecem nessas conversas internas que a fonte trouxe à tona. E um ponto que logo de cara chama atenção é essa informação de que já aconteceram punições, né? sim, sim. Parece que 40 militares ligados aos atos golpistas foram punidos disciplinarmente pelo Exército. Uhum. E a percepção lá dentro, pelo que diz a fonte, é que isso marca uma posição, tipo, reforça o papel institucional. É, e mais do que isso, né? Parece que tem um esforço ali para corrigir publicamente algumas interpretações que circulavam antes. Ah, tipo a do artigo 142. Exatamente. O artigo 142, que fala da garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, agora está sendo apresentado por generais que a fonte ouviu de um jeito bem estrito. Como assim, estrito? Olha, o papel é apoiar o poder constituído. Ponto. Garantir a posse de quem foi eleito, seja numa eleição normal ou depois de um impeachment, por exemplo. Garantir que quem ganhou assume. Ah, entendi. Isso é bem diferente daquela ideia de poder moderador que a gente ouvia tanto falar antes, não é? Nossa, muito diferente. É uma mudança, assim, fundamental no discurso público. A fonte sugere que é quase um reset doutrinário. Um reset. É. Tipo, abandonar de vez aquela ideia ambígua de poder moderador que sempre gerou discussão e se firmar numa leitura bem mais contida do texto constitucional. Afastar a ideia de tutela militar sobre os outros poderes. E falando em figuras importantes, tem um caso específico que chama muita atenção, né? O do general Estevão Teófilo. Ah, sim. O general Teófilo Gaspar de Oliveira. Família com muita tradição militar, né? Ele é o sexto general Teófilo de Oliveira. Nossa! E ele estava num posto importante, certo? Importantíssimo. Chefiava o Comando de Operações Terrestres, o COTER. E a fonte detalha que ele teve uma reunião secreta com o Bolsonaro num momento bem crítico. Secreta? Como assim? É uma reunião que não foi informada aos colegas do alto comando, aparentemente. Isso no momento em que outros generais já estariam se afastando de qualquer ideia mais radical. E qual a defesa interna para isso? Bom, segundo a fonte, a Defesa Interna diz que o Cotter não comanda tropas diretamente para emprego imediato, sabe? E que não haveria provas de uma ação concreta ilegal por parte dele. Mas a Polícia Federal tem outra visão, né? Tem. A PF coloca ele no núcleo tático da conspiração. E ainda tem a delação do Mauro Cid. Verdade, a delação. O que ela diz sobre ele? O Cid alega que o Teófilo teria dito basicamente que o exército cumpriria a ordem se o presidente assinasse os decretos golpistas. Então você vê, versões diferentes, né? Mostra a complexidade e as tensões que essa investigação toda está expondo lá dentro. A matéria usa umas palavras fortes, né? Fala em sobressalto para descrever a reação interna quando descobriram o envolvimento de oficiais graduados. São 20 réus na STF, né? 20 militares réus. É um número expressivo. E fala também em assédio do Bolsonaro, que ficava buscando essa proximidade nos eventos militares. Como é que isso bateu na imagem da instituição? Olha, segundo a fonte, bateu muito mal. Há um lamento mesmo, sabe? Pela perda daquela imagem que eles vinham tentando reconstruir desde o fim da ditadura. Hum. Falam num enorme retrocesso, que essa contaminação política foi muito prejudicial. E agora tentam mostrar que a disciplina está sendo restaurada, punindo até postagens em rede social que consideram inadequadas. Entende. Então, enquanto eles tentam reafirmar essa imagem e lidar com essas feridas políticas, tem os problemas do dia a dia também pressionando, né? Exatamente. Não é só a questão política. A fonte aponta muito para isso. Primeiro, os cortes no orçamento. Que afetam o que, especificamente? Afetam o básico, sabe? A manutenção que eles chamam de vegetativa. Combustível, peça para viatura, a manutenção predial. Coisas que, se cortadas demais, podem comprometer a prontidão para emergências. Por exemplo.
Além do dinheiro, o que mais? Tem a questão estrutural e cultural de se preparar para receber mulheres no serviço militar obrigatório, a partir de 2026. Ah, isso é uma mudança grande. Enorme. Pensa, construir banheiro feminino em quartel que só tinha homem. Preparar o ambiente, a cultura. A fonte diz que há uma preocupação grande em não fazer feio com isso, para não arranhar ainda mais a imagem da força. E a Previdência? Isso também apareceu nessas conversas. Sim, apareceu. É um ponto sempre sensível para eles. O argumento é que as condições da carreira militar justificam um regime diferente. Quais condições? Dedicação exclusiva, não ter FGTS, hora extra, essas coisas. Disponibilidade permanente. Salários que, em certas patentes, não seriam tão competitivos assim. A ideia é que um regime previdenciário distinto é necessário para atrair e manter gente qualificada. Faz sentido olhando para esse lado. E lembram também das novas missões, né? Apoio em área remota, proteção ambiental na Amazônia, tarefas complexas que exigem pessoal dedicado. Então, para a gente amarrar aqui, o que essas fontes pintam é um quadro de uma instituição ahn, num momento bem complexo, Sem dúvida. tentando se reavaliar, se reposicionar dentro da Constituição, sabe? Curar as feridas dessa politização recente. Uhum. E, ao mesmo tempo, tendo que lidar com problemas bem concretos. Falta de dinheiro, necessidade de adaptar estruturas, a questão do pessoal e da previdência. É muita coisa junta. É muita coisa junto, assim. E fica aquela pergunta no ar, né? Será que essa combinação de medidas internas, de punições, de mudança no discurso público e de foco nesses desafios operacionais, será que isso vai ser suficiente Suficiente para quê, exatamente? para garantir uma despolitização real e duradoura, sabe? Para blindar mesmo a instituição contra futuras instabilidades políticas e manter o foco só nas missões que a Constituição define. É uma questão para a gente continuar acompanhando, né?